Meus amigos e minhas amigas, saí de férias, passei uns dias fora do Brasil e evidentemente poucas notícias eu ouvia sobre o Brasil. Mas cheguei aqui e logo depois houve o pronunciamento do voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, o decano Celso de Mello. Não foi surpresa para mim esse resultado. O problema é o seguinte: eu acho que a situação, do ponto de vista técnico, era muito difícil, tanto era que tinha votos a favor e contra. Embora esses 5-5 aí foram fabricados, esse resultado de 5-5 foi fabricado porque os dois últimos juízes, ministros que foram nomeados pela Dilma, eles foram nomeados a dedo. Ele foi nomeado exatamente para atenderem aos mensaleiros. E todas as decisões deles se juntaram às decisões do Lewandowski e do Toffoli. Então, essa teoria conspiratória prevalece. E está bem claro que o Teori, o nome dele é difícil, Teori Zavascki e o Roberto Barroso atendem exatamente o que lá, no dia 16/9, quando eu escrevi esse artigo que está aí embaixo, eu pensava a respeito disso. Naquela época, quando eu falava, ou quando se falava, que isso do presidente da República nomear os ministros que poderão julgá-lo causaria um conflito de interesse muito grande, se dizia que não era possível porque os ministros, muitos ali tinham sido indicados pelo Lula, o próprio Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula e eles não estavam fazendo aquilo que o Lula queria. Mas o meu argumento era o seguinte: o Lula, quando indicou esse pessoal, ele não sabia o que ele estava indicando. Ele não tinha a menor noção de como funcionava o Supremo Tribunal Federal. Ele nomeou normalmente como os outros nomeavam. Agora, eu duvido que o Lula coloque algum juiz, algum ministro republicano. Não vai botar. E eu estava prevendo isso. E aconteceu exatamente. A Dilma fez exatamente aquilo que eu estava imaginando que o Lula faria. Ou seja, escolheu duas pessoas que ela poderia exatamente dizer o que queria e eles iam atendê-la. Ou seja, defender os mensaleiros do PT. Inclusive está na internet aí. Eu estou apenas repetindo o que eu vejo na internet. Que o escritório do Barroso tem contratos com o governo de mais de 2 milhões. Sem nenhuma licitação. Não estou dizendo que isso é a verdade, estou dizendo que está na internet. Mas o fato é o seguinte: o Celso de Mello fez uma decisão, tomou uma decisão técnica que poderia ser difícil, e foi difícil, né? Pressão muito grande de ambos os lados, mas primeiro eu não acho que deveria nem ter essa discussão, porque eu acho que o Supremo significa isso, é o Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo Federal decide, não importa se é de 6-4, se é de 8-4, se é de 8-7, o que importa é o placar final. E o placar final em cima dos mensaleiros, e eles estão sendo julgados porque eles tiveram 4 votos. Mesmo esse crime de quadrilha, eu acho que foi 6-4 ou 7-4, foi o placar. Então, amplamente favorável à condenação por crime de quadrilha do senhor José Disseu e o José Genuíno e o João Paulo Cunha. Muito bem. Os juízes que foram colocados pela Dilma não me surpreenderam, porque eu já tinha previsto que ia ser dessa maneira. Agora, eu fiquei impressionado mesmo foi com o Roberto Barroso. Roberto Barroso é carioca. A imprensa carioca aqui o defendeu, uma pessoa inteligente, extremamente capaz,
conhecedor da Constituição, um constitucionalista. E eu fiquei, de um certo modo, aguardando alguma coisa, porque de fato, como eu não sou da área, eu não conhecia. Mas esse homem entra exatamente como um pau mandado, como um advogadozinho de porta de xadrez. A primeira foi em relação à condenação do senador Cassol. Ele puxou os votos para que o Legislativo, ou a Câmara, decidisse a respeito da cassação do mandato dele. Por que ele fez isso? Porque era o mesmo caso do José Genuíno e do João Paulo Cunha. É a mesma situação. Eles estão exercendo funções públicas, funções de deputado, suplente de deputado José Genuíno, condenados. Então ele puxou brasa para a sardinha desse pessoal. No voto de condenação do José Genuíno, Barroso deu uma de tiete, elogiou largamente o José Genuíno. Ele estava extremamente incomodado a aceitar a condenação de um homem que lutou pela democracia, de um homem simples, um homem aparentemente muito pobre, que não tem muitas coisas, etc. Esses argumentos são infantis e são de pessoas ignorantes, porque ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Deveria ter uma capacidade muito maior de argumentação e de conhecimento. Porque, olha só, o José Genuíno, todo mundo sabe, ele lutou contra a democracia dos militares brasileiros. Eu também lutaria. Eu fui contra, e sou até hoje contra, mas eu sou contra toda e qualquer ditadura. O José Genuíno é um fã ardente do Fidel Castro. O José Genuíno está sendo condenado porque ele estava ajudando a matar com a democracia brasileira, que é o caso do Mensalão. O Mensalão, a comprar votos, a comprar deputados e senadores para votar a seu favor, está acabando com a democracia do Brasil. São pessoas antidemocráticas. E esse é o homem que ele elogia pela democracia, que ele é democrático porque lutou contra a democracia dos militares. Ele está sendo ideologicamente de esquerda, só isso. Um ministro não pode ser isso. Um ministro tem que ser republicano. Como faz um elogio a uma pessoa condenada por estar cooperando na cúpula do grupo que quer acabar com a democracia no Brasil. É lamentável isso, para não dizer outra coisa. E segundo, ele usou simplicidade como sinônimo de honestidade. Como se a simplicidade do José Genuíno o inocentasse dos crimes que ele cometeu. Eu vi o Zé Genuíno na CPI do Correio dizer, eu vi pela televisão, porque estava sendo transmitido, dizer que não sabia por que assinou um cheque de 2 milhões. Ele como presidente do partido do PT. Ele disse que aquilo é uma coisa, sei lá, que ele assinou, mas sem saber exatamente. E depois apareceram vários cheques maiores do que 2 milhões assinados por ele. E onde estava indo esse dinheiro? Para a compra dos mensaleiros. O José Genuíno, presidente de um partido que fez um acordo com Duda Mendonça, que era o marqueteiro do Lula, na campanha de 2002, eles assinaram um acordo para pagamento após a eleição do Lula, em 2002, na campanha. Isso é um assalto ao poder. E o pagamento feito aonde?
um paraíso fiscal. O Dona Mendonça confessando isso, chorando. Se o José Genuíno coloca dinheiro do partido, do PT, no exterior, para enganar a legislação brasileira, o imposto de renda brasileiro, por que ele não põe o dele? Se alguém me disser que ele tem conta no exterior, eu não fico surpreso. Já que ele fez isso para o partido, que honestidade é essa de uma pessoa que participa de um grupo que fica milionário com roubos? Fica milionário através de desvio de recursos públicos. Ele ajuda e não tem nada? Senhor ministro, você não é tão inocente assim. A única coisa que eu posso dizer é que esse argumento de advogadozinho de porta de xadrez. E quem o é, como você parece ser, não poderia nunca ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.